Fala galera do CPA, nós estamos aqui mais uma vez no nosso encontro de direito penal. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo na parte geral, nesse caminhar do exame de ordem aí, do exame 32. Tudo bem? Então olha só, nós vamos hoje trabalhar com o segundo substrato ali na teoria do crime. E aí eu começo essa conversa relembrando você que o crime, analiticamente, ele é conhecido como um fato típico. Passa o fato típico e ele passa a ser um fato ilícito. São essas duas exigências objetivas do crime. Então, olha só, quando nós falamos do fato típico, nós falamos da conduta, falamos do nexo de causalidade, do resultado, da tipicidade formal e tipicidade material. Tipicidade formal tem que estar na lei. Tipicidade material, olha só, é um requisito que envolve ali uma questão relacionada à lesão a um bem jurídico. Materialmente, a lesão material não é suficiente para ser crime. Que ocorra a tipicidade formal, daí nós falamos no aspecto relacionado ao princípio da insignificância. Enfim, dá um trabalho montar a tipicidade. Dá trabalho verificar se o fato é típico ou não. Agora, quando nós chegamos no segundo substrato, agora nós começamos a entender o assunto relacionado agora, olha só, a ilicitude. E olha só o que é a ilicitude. A ilicitude, gente, é a contradição que se estabelece entre, desculpem, a conduta do agente e todo o ordenamento jurídico. Então, olha só, enquanto eu tenho que formar o fato típico, eu tenho que formar todos os elementos objetivos e subjetivos, verificar dolo, verificar culpa, depender do tipo de crime. A ilicitude não. A ilicitude, gente, é a contrariedade à norma. E aí eu preciso conversar com você, porque agora o assunto fica bastante objetivo. Porque qual é o estudo que nós fazemos? É o seguinte, olha só. Existe entre nós, dentro do nosso direito e para fins, né, do estudo da OAB, claro que a gente poderia aprofundar isso mais para um outro desafio, mas para o exame da ordem, nós devemos pensar assim, um fato típico, eu presumo que ele é ilícito. Guarda essa frase. Então, olha só, o fato típico, eu presumo que esse fato típico é ilícito. Isso mesmo. Então, olha só, eu presumo pela teoria da indiciariedade, pela teoria da ratio cognoscendi, que a um fato ser considerado típico, eu vou presumir que ele também é ilícito. Quando você ouve, alguém matou fulano, você pensa, deve ter se presumo que é um crime. Alguém ali roubou alguém, presumo que é um crime. Agora, alguém furtou, eu presumo que é um crime. Agora, olha só, pode ser que exista uma excludente da ilicitude. Então essa presunção não é absoluta. Essa presunção não é iure et iure. Não, não é a presunção absoluta, taxada. Todo crime, todo fato típico é ilícito. Não. Todo fato típico, eu presumo que ele é ilícito. Ele vai ser? Não sei. Isso nós vamos ver no caso concreto. Tudo bem? Então, olha só. E como é que nós afastamos a ilicitude? Através da presença de uma excludente de ilicitude. Então, só para organizar, o fato típico é o primeiro elemento do crime. O segundo elemento, ele num conceito analítico, é a ilicitude. Eu monto o fato típico, presente isso, eu presumo que ele é ilícito. Mas ele vai ser ilícito sempre? Não, é uma presunção relativa. Por quê? Porque se presente alguma excludente de ilicitude, isso aqui estará afastado. E aí, quando eu compreendi isso, eu vou começar agora a analisar as excludentes de ilicitude. E você deve lembrar o seguinte, tá? Não esquece disso não. Que toda excludente de ilicitude, ela tem dois elementos. Toda excludente de ilicitude, ela tem dois elementos. O elemento objetivo e o elemento subjetivo. O elemento objetivo e o elemento subjetivo. O que é o elemento objetivo? São os elementos que estão marcados no código. Então, olha só, nós vamos trabalhar daqui a pouquinho, nós vamos revisar as 4 excludentes de ilicitude que estão marcadas na lei. Elas têm seus requisitos objetivos. Agora, qual é o elemento subjetivo? Toda excludente de ilicitude. Toda excludente de ilicitude. Gravou? Toda excludente. Ela tem o elemento subjetivo. E o que é esse elemento subjetivo? É a consciência do agente.
é a consciência do sujeito, que ele está atuando, olha só, em legítima defesa, que ele está atuando, olha só, em exercício regular do direito, ele está atuando em estado de necessidade. Então, o sujeito, ele age sabendo que aquele fato é crime, mas ele também sabe que naquela situação ele está autorizado a agir porque naquele caso estará excluída a ilicitude. Então, olha só, está aí na sua tela. Os elementos objetivos são os que estão expressos, às vezes até implícitos, mas estão determinados pela norma penal. Tá? Então, olha só, e o elemento subjetivo é o dolo do agente, é a consciência que ele atua cobertado por uma situação, por uma excludente de ilicitude. Tudo bem até aqui? Beleza, então nós caminhamos quanto a esse assunto. E aí nós vamos aprofundar o nosso debate, nós vamos verificar agora as causas legais de excludentes de ilicitude. O nosso roteirinho de revisão está no artigo 23 do Código Penal. Olha só. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade. Né? Então, olha só. Em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Então, você percebe que aqui na lei nós temos as 4 excludentes de ilicitude. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, ou ele está no exercício regular do direito. Você lembra de todas elas? Lembra dos requisitos? Então, olha só, agora é hora de nós enfrentarmos cada uma delas. Em uma rápida revisão, já volto com você para o artigo, tá? E olha o que ele diz aí, ó. Considera-se quem está, é o 24, considera-se quem está em estado de necessidade, quem pratica, olha só, quem pratica o fato para salvaguardar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, olha só, que não podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigisse. Ah, então, olha só. Então, vamos observando para o artigo 24, não vai para os parágrafos ainda, nós podemos estabelecer os requisitos do estado de necessidade. Então, olha só. Primeiro, é a prática de um fato para salvar um perigo atual. Tá? Então, olha só. O perigo precisa ser atual. Olha só. O perigo também não pode ter sido provocado pelo agente. É uma máxima até do direito, que ninguém pode se valer ali da própria torpeza. Ninguém pode criar uma situação de perigo e depois se utilizar disso. Não, cuidado. Aqui na doutrina a gente vai verificar que essa com dolo, com culpa, etc. Mas para fins de OAB não vai ter dificuldade nenhuma em nós aprofundarmos isso. Não tenho como dizer o seguinte, poxa, eu não tinha outro meio de evitar, só sacrificando esse bem jurídico. E sacrificando esse bem jurídico, eu consigo evitar o outro dano. Cuidado, então essa é a evitabilidade. Então, olha só, eu começo a observar que é um fato, olha só, para salvar um perigo atual. E lembre, perigo sempre está relacionado a algo ou espontâneo da natureza ou de um animal espontaneamente. Tá? Então, olha só, se é um cachorro, se é um animal... Agora, se for o dono que empurrou o cachorro, acabou, porque aqui não é um evento da natureza, não é um animal espontâneo. Um perigo tem que ser atual, perigo não pode ser provocado pelo agente, eu tenho que praticar esse estado de necessidade tendo a certeza que eu vou evitar o dano. O princípio da ponderação, gente. O que é a ponderação ou a razoabilidade? Eu aqui, gente, para poder ser estado de necessidade no Brasil, eu só posso considerar como estado de necessidade o seguinte: presta atenção nisso, tá? Eu só posso considerar como estado de necessidade se o bem jurídico que eu for sacrificar, ele tem que ser de menor valor ou, no máximo, de mesmo valor. Porque no Brasil nós só temos o estado de necessidade justificante. O que é isso, Alan? Para nós, o estado de necessidade ele só justifica. Em outros ordenamentos jurídicos, eu não estou viajando não, tá? Nem gosto disso, é só para você aqui ficar ligado. Qual é a ideia? No estado de necessidade, presta atenção, justificando, em outros países, o bem jurídico tem que ser de menor ou até igual valor. E se eu sacrifico um bem de maior valor para salvar o meu que é de menor valor? Nessa situação, o estado de necessidade seria exculpante. No Brasil não tem essa. No Brasil é o seguinte, se você sacrifica um bem de menor valor ou até mesmo valor, justifica, exclui a ilicitude.
E se você sacrifica um bem de maior valor, você é condenado. O máximo que você vai conseguir, olha só, olha aqui, vamos para os parágrafos. Olha só, parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, a pena que ela pode ser o quê? Reduzida. É apenas uma causa de diminuição de pena de 1 a 2 terços. Então, olha só. Então, aqui, poxa, eu queria exigir o sacrifício do direito. Você devia ter né, abdicado do seu direito, do seu bem, porque o seu bem valia menos. Poxa, mas a gente compreende. Então, o que o Código Penal pode fazer, vai condenar, mas o máximo que ele dá é uma diminuição de pena. Então, fica ligado nisso. Então, você tem que sacrificar. Para ter no estado de necessidade, eu tenho que sacrificar um bem de menor valor no máximo de igual valor. Se é o maior, vai ter a pena, mas não lembre de esqueça de pedir ali a excludente de diminuição de pena do artigo 24, parágrafo 2º. Que bacana, então, olha só, esses são os elementos objetivos do estado de necessidade. Nós estamos aqui fazendo uma rápida revisão, lembrando que quem tem o dever de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade. Eu não estou com isso exigindo atos de heroísmo, não estou, mas é natural de quem escolha enfrentar o perigo, enfrentá-lo, né? Essa faz parte do risco, tá? E eu sempre vou deixar como colinha, porque eu sei que você vai dar um pause e fazer o seu caderno, lembrar do elemento subjetivo. O sujeito tem que estar conhecedor, tem que estar ciente da situação justificante. Então essa aqui era a nossa conversa dentro do estado de necessidade. Uma prova, a OAB ela pode trabalhar também com o estado de necessidade putativo, que nós já trabalhamos isso lá dentro das discriminantes putativas, já trabalhamos isso na aula de erro de tipo, dá uma olhadinha. Mas eu posso aqui também observar algumas coisas que são interessantes, tá? Por exemplo, estado de necessidade defensivo, estado de necessidade putativo. Tu lembra que é isso, né? Defensivo e também aqui nós temos o agressivo. Estou com o putativo na mente. Então, o estado de necessidade defensivo, gente, é aquele que eu me defendo. Olha só, coloca aqui a tela. Opa, não é Covid, fica tranquilo, tá? Então, olha só, no estado de necessidade defensivo, né, gente? Olha só, eu tenho uma situação aqui em que eu estou me insurgindo contra alguém que praticou o crime contra mim, tá? Então, olha só, no estado de necessidade defensivo, eu estou praticando o fato diante de alguém que está praticando uma lesão, ou me criando esse perigo. No estado de necessidade agressivo, eu estou mexendo com alguém que não fez nada para mim. Eu vou te dar 2 exemplos. Estado de necessidade defensivo. Um cachorro está andando pela rua e ele vem para me morder. Eu pego uma faca, pego ali uma arma e o que acontece? Não tenho outra maneira de evitar, sacrifico esse animal. Era a minha vida, era a minha integridade física com o animal. Tudo bem. Estado de necessidade agressivo. Eu estou subindo uma ladeira numa hora de uma chuva. De repente cai uma árvore, essa árvore ela vem vindo na minha direção. Eu desvio dessa árvore que está caindo na rua e o carro vai lá e bate no muro de uma pessoa. Essa pessoa fez nada para mim? Não. Eu pratiquei crime de dano contra ela? Não. Eu tive o dolo de derrubar o muro dela? Tive. Mas eu também sabia que eu estava cobertado. Eu estava fazendo isso porque eu estava diante de um perigo atual. Eu estava diante de uma situação que eu tinha que me livrar. Então, por isso, eu não vou responder criminalmente. Qual é a grande diferença? Claro que no estado de necessidade agressivo, eu vou ter que pelo menos indenizar o muro da mulher lá. Pelo menos isso eu vou ter que fazer. Né? Então, olha só, se fosse defensivo, eu não tenho que pagar o cachorro de ninguém que deixa solto por aí para me agredir. Beleza, meus amigos, vencemos aí. Essa foi o nosso estado de necessidade. E a gente revisa aí rapidamente também a legítima defesa, né? Então, olha só, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, olha só, a direito seu ou a direito de outrem. Então, olha só, na legítima defesa, meu amigo, olha só, eu estou diante de uma agressão injusta. Então, olha só, não é qualquer agressão, a agressão tem que ser injusta. Precisa ser crime? Não, basta que ela seja injusta. E lembrando que essa agressão, gente, ela tem que ser atual ou ela pode ser iminente. E aí muita gente pode perguntar, o que é uma agressão atual ou iminente? Na atual, não tem dúvida, eu estou sofrendo agressão. Mas a iminente, eu quero convidar você a refletir sobre o seguinte,
É aquela agressão, minha gente, que eu não tenho, mas está tão próxima que não há dúvidas que ela vai acontecer. Não é aquela pessoa promete que vai te bater daqui a 1 hora, 2 horas, como já caiu no concurso público. Não, é aquela que a pessoa já está na vias para atuar. Tudo bem? Então essa é a agressão que nós temos como iminente. Agressão injusta, uso dos documentos necessários, né? Então olha só, dos meios necessários, não esqueça disso. Deve haver moderação no uso desses meios, então não esqueça também disso, né? Então, olha só, o que é o meio necessário? É um meio apto, olha só, indispensável para evitar o resultado. E o meio moderado? Eu não posso ir além disso, tá? Então, uso o meio necessário, se quiser até anotar no seu caderninho, é aquele meio que eu, poxa vida, não adianta, a pessoa me deu um murro, vou dar um murro nela. Não, quem garante que esse murro vai fazer cessar? Tem que ser necessário fazer parar. Agora, tem que ser moderado, não pode fazer ali com outros usos. Defesa do direito próprio de terceiros, não esqueça disso também. E o elemento subjetivo ali, tá? O elemento subjetivo sempre, qual é o elemento subjetivo? Olha só, não esquece. É aquela possibilidade no elemento subjetivo de eu estou ciente que eu estou diante de uma agressão injusta, então eu sei que é crime, mas eu estou ali como estou diante de uma agressão injusta, eu vou tentar me defender. É a defesa do direito próprio ou de terceiro, né? Eu pulei ali a letra E, mas eu quero lembrar para você que é possível a legítima defesa de terceiros, também está acobertada quanto a isso. Diante dessas questões, eu também tenho que trabalhar aqui que, se houver um excesso na legítima defesa, doloso ou culposo, eu também devo enfrentar. Isso não posso ser esquecido por mim. Então, olha só, na legítima defesa, cuidado, tá? Porque, olha só, no doloso, o agente vai responder dolosamente pelo fato praticado. O que ele pode ter ali, às vezes, né? Poxa, ele foi sofrer uma agressão e tal. Então, o que ele pode conseguir, vamos pensar, será o quê? Quem sabe, diante disso, um privilégio, se for homicídio. Então, ali ele vai poder fazer algumas coisas. Mas não esqueça disso, tá? Não esqueça disso para que possa enfrentar também essa questão relacionada ao dolo. Agora, tem que ver também que pode ser que essa lesão ela pode ser praticada de maneira culposa. Então, nesse culposo, eu tenho que fazer uma segunda pergunta quando for culposa. Será que esse crime tem a modalidade culposa? Porque se esse crime não tiver a modalidade culposa, ainda que ocorra uma violação do dever de cuidado, tá? Você não vai responder. Então, geralmente é uma lesão, tem lesão corporal culposa, mas, por exemplo, dano. Não tem dano culposo. Então, pode ser que ocorra o excesso, tá? Ocorra o excesso, mas de maneira nenhuma haverá ali a questão relacionada à violência, vai ter relacionado à punibilidade. Porque, olha só, não esqueça, o excesso é punível? É, mas o excesso ele tem que ser doloso, ou ele tem que ser culposo. Se ele for doloso, não esqueça disso. Se ele for doloso, olha só, se ele for doloso, não esqueça, porque nessa situação eu vou responder na modalidade dolosa. Se for culposo, ele vai ser punido. Não sei. Por que você não sabe? Porque eu tenho que fazer uma segunda pergunta. Será que esse crime tem na modalidade culposa? Será que esse crime aqui também está previsto na modalidade culposa? Então você tem que observar isso. Minha gente, eu estava aqui procurando porque nós temos uma super novidade, né? Dentro do nosso ordenamento. Qual é? Eu não sei se você está sabendo, mas o pacote anticrime ele fez uma mudança. Né? Essa mudança foi mais para jogar para a galera. Né? Eu já li pelo menos uns 5, 6 autores e todos eles sempre falam, olha, nós estamos diante de uma situação em que, olha, a gente está diante de uma situação em que não tem nenhum efeito prático. Porque eu tenho certeza que essa pessoa que praticava os fatos na situação que está na sua tela, ela já tinha direito à legítima defesa. Então, olha só, é uma questão específica e etc., mas sem nenhum efeito prático. Mas, aqui, fora essas discussões, tá, do pacote anticrime, eu quero lembrar para você que, observados os requisitos previstos no caput desse artigo, né, então, olha só, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão, cuidado, porque agressão ou risco de agressão
mediante a vítima ali quando ela foi mantida refém durante a prática do crime. Isso hoje está estampado na lei. Aqui é a legítima defesa de terceiro, minha gente. Tá? Legítima defesa de terceiro. Isso aqui não é nenhuma novidade prática, é uma novidade de expressão. Está na lei, você deve ficar ligado nisso no artigo 25, parágrafo único do Código Penal. Grande novidade, Lei 13.964, vai ser a primeira vez que será enfrentado isso no exame de ordem. É bom você ficar sabendo disso daí. Tudo bem? E aí eu gosto de trabalhar com esses quadrinhos, né, que tem sempre lá no meu Instagram e etc. Qual é? Estado de necessidade e legítima defesa. Então, olha só. No estado de necessidade, você vai estar diante de um perigo. Você vai estar diante de um perigo criado pela natureza. Então, olha só, é a ideia de sobrevivência, se evitar a morte e tal. Então, olha só, na legítima defesa, não. Eu estou diante de uma agressão. Pode ser um animal? Pode, mas esse animal vai estar sendo utilizado por alguém. No estado de necessidade, a preservação, olha só, é ameaçado e faz através de quê? De um ataque. Então eu vou me defender, né? Então olha só, e vou atacar ali. Na legítima defesa, não. Eu começo ali a ser atacado, então está próximo de ser atacado, e a pessoa vem, atua. O estado de necessidade é uma ação contra a natureza, contra o animal. A legítima defesa é uma reação. No estado de necessidade, o bem jurídico é exposto a perigo, eu gosto dessa palavra perigo, se você puder circular, perigo, 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 perigo. E na legítima defesa é uma agressão, Então, você deve ficar bem contemplado quanto a esses institutos, não deve ter nenhuma dificuldade quanto a isso. Aí, gente, nós vamos agora enfrentar um outro instituto, né, que está ali dentro com a excludente de licitude, uma outra diversidadezinha que tem. Por quê? Eu não sei se você lembra, mas o Código Penal, quando ele estabeleceu as excludentes, eu vou mostrar para você, ele disse assim, ó, em estrito cumprimento do dever legal, inciso 3, e exercício regular do direito. Aí, olha só, o estado de necessidade, o Código Penal foi lá e fez o artigo 24. A legítima defesa, o Código Penal foi lá e fez o artigo 25. Mas, quando chegou no estrito cumprimento do dever legal, quando chegou no exercício regular do direito, gente, o Código Penal não fez nada. O Código Penal não fez nada. Então, gente, é diante disso que nós podemos perceber e ter cuidado quanto a isso, porque aqui vai gerar um esforço maior. Porque nós vamos ter que mentalizar o que é o estrito cumprimento do dever legal e o que é o exercício regular do direito. Então, olha só, o estrito cumprimento do dever legal, você pensa sempre que a pessoa está fazendo aquilo não é porque ela quer, mas é porque a lei manda. Estrito cumprimento do dever legal. Então, você vai ter que lembrar em quê? Quem pratica uma ação, você vai lembrar do policial que ele tem que cumprir um mandado de prisão, do policial que ele tem que determinar em flagrante, prender em flagrante. Então, olha só, o artigo 300 do Código de Processo Penal diz que é dever, né, prender a pessoa em flagrante. Então, olha só, ele está praticando cárcere, sequestro, cárcere privado. Não, está cumprindo a lei. Se ele não fizer isso, ele vai responder por prevaricação. Então, ele está em estrito cumprimento do dever legal. Rapaz, o oficial de justiça foi lá e ele violou a posse da casa da pessoa. Não, ele estava cumprindo uma reintegração de posse. Então, ele está em estrito cumprimento do dever legal. Isso aqui, gente, olha só, lá para Zaffaroni, na tipicidade conglobante, não sei se você lembra, mas é aquela situação assim, ó. Se um fato, a lei em algum momento, o ordenamento permite, eu não posso sequer considerar como típico. Então, olha só, lá para a tipicidade conglobante ele fala isso. Por quê? Porque você nem supera o primeiro substrato. Não vai ser crime. Aqui não. E aí o que eu faço? Eu coloco para vocês aqui, tá, minha gente? Olha só. Eu coloco aqui para vocês as características básicas do estrito cumprimento de dever legal. E eu queria até que, se você possível, desse um pause para, né, anotar isso daí. Mas olha só, também os requisitos. Então, olha só, eu gosto sempre de gravar pelos requisitos. Estrito cumprimento de dever legal. Eu estou em estrito cumprimento. O que eu digo isso? Eu não tenho escolha. Não tenho escolha. É um dever legal. É a lei que manda fazer assim. É a lei que manda. E o requisito subjetivo você já sabe qual é. A pessoa sabe que está atuando porque a lei manda fazer. Então ele, poxa, até crime, mas eu estou fazendo porque a lei manda. Eu não tenho escolha. Tudo bem? E o exercício regular do direito, já vou logo lançando para vocês, para a gente não perder muito tempo. Olha só. Aqui já é uma mera liberalidade. É uma faculdade. A pessoa faz se quiser. Mas se ela fizer, ela não está praticando crime. Então, olha só. Então, é uma atuação do agente dentro dos limites conferidos. Então, a pessoa que está ali praticando esporte, jiu-jitsu, boxe, é lesão corporal. Na cara da pessoa, Então, olha só. Na cara da pessoa.
Uma lesão corporal, tá ofendendo a integridade, então ela tá no artigo 129. Não. Ah, fizeram um acordo. Mas negociaram dentro do esporte. E disseram o seguinte: enquanto não soar lá a tocar a buzina, eu posso te agredir, tu pode me agredir. Eu sou obrigado a agredir o outro? Não, se eu quiser ficar lá só apanhando. Mas se eu agredir, eu estou praticando crime? Não. Então essa aqui é a compreensão que nós temos que ter. No estrito cumprimento do dever legal, a pessoa ela é obrigada a fazer. Se ela não fizer, é crime. No exercício regular do direito, a pessoa tem a faculdade. Ela faz ou não. Mas se ela fizer, não é crime. E aí, a gente já vai começando aqui a observar essa atuação que tem no exercício regular do direito, que ela pode ser efetiva ou não. Eu também tenho uma tabelinha para que você possa diferenciar. Sugiro que dê um pause. Então, olha só, para que você possa observar, olha só, o que diz aí o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. O estrito cumprimento, olha só, é obrigatório, compulsório. O agente está obrigado a fazer. No exercício regular, ele tem a opção de fazer ou não. No estrito cumprimento do dever legal, ele tem origem direta na lei. Olha só, tem um decreto, tem uma norma que está mandando ele agir daquela maneira. No exercício regular do direito, não. É um regulamento, é parte da doutrina, está até dizendo ali que pode ser até um costume, que a pessoa tem um hábito, né? Colocar vidro no muro da casa para o ladrão não vir. Então ela tem o direito de colocar a propriedade. Ela não está lesionando ninguém? Não. Então olha só, o exemplo clássico é a prisão em flagrante efetuada pelo policial ali e também a gente pode observar o exemplo que já até dei nesse regulado direito, que é a violência praticada no esporte. Então, gente, olha só, essas aqui são as 4 excludentes de ilicitudes que estão previstas na lei. Tá? Então, essas aqui são as 4 excludentes que nós encontramos ali no artigo 23, 24 e 25 do Código Penal. Só que tem um detalhe. A doutrina criou algo e a jurisprudência gostou. E nós temos isso, e olha só, gente, essa causa que eu vou te falar agora, que é a causa supralegal de excludente de licitude, supralegal, ela não está na lei. Mas grandes livros já da doutrina já aceitam. E por que é interessante isso? Porque a OAB já cobrou 2 vezes. A última foi no exame passado. E ela fez uma pegadinha muito boa com os alunos que nós vamos ver nas questões seguintes, tá? Ali no segundo bloco. Mas olha só, eu quero te chamar a atenção que essa causa supralegal que eu estou falando é o consentimento do ofendido. Só que o consentimento do ofendido, ele pode excluir tanto a tipicidade quanto excluir a ilicitude. Presta atenção nisso. Eu vou gastar um pouquinho do bloco para isso gravar. O consentimento do ofendido, olha só, às vezes ele vai excluir a tipicidade. E quando é que isso acontece? Quando o consentimento está dentro do próprio tipo. Então você imagina o seguinte: relacionamento sexual, ato libidinoso e conjunção carnal. É crime? Não. Um paraíso. Agora, olha só, se a pessoa faz isso mediante grave ameaça ou violência constrangendo, praticou crime. Então perceba que o consentimento, entre aspas, da vítima, olha só, exclui o próprio tipo, porque deixa de ser crime. A pessoa não está praticando crime excluindo. Não, deixa de ser crime. Sequestro, caça privado. Eu vou sequestrar você. Quero levar você lá pro sítio. Aí eu digo, eu vou te sequestrar. Você diz, bora, eu topo. Cadê o constrangimento? Então o consentimento afasta a própria tipicidade. Mas cuidado, em outros momentos, o consentimento vai excluir a ilicitude. Só que para isso acontecer, gente, existem alguns requisitos, tá? E aí a gente tem que ficar ligado nisso. Porque eu vou dar primeiro os requisitos para você montar o caderno, tá? Então já expliquei que afasta tipicidade. Agora eu quero te falar que afasta ilicitude. Os requisitos estão aí. Então que o ofendido tenha capacidade, tem que ser capaz, né? Um agente que está permitindo, que está consentido. O consentimento tem que ser exercido anteriormente ou pelo menos no mesmo momento. E o bem tem que ser um bem disponível. Esses são os 3 requisitos básicos. O agente tem que ser capaz, o consentimento tem que ser no máximo até o momento do fato, e em terceiro lugar, que ali sejam bem disponíveis. Esses são os 3 requisitos básicos. Então imagine só que eu quero quebrar o teu celular. O crime de quebrar o celular é um crime de dano do artigo 163. Né? Então olha só. Só que você chega comigo e fala bem assim, pode quebrar o celular. Eu vou lá, quebro o teu celular. Se eu quebro esse celular, você é um agente capaz?
Sim. Você permitiu antes? Sim. É um bem disponível? É, o celular é um bem disponível, é um direito patrimonial, eu posso dispor dele. Isso exclui a tipicidade? Não. Porque no artigo 163 do Código Penal não está assim, ó, danificar, destruir sem consentimento. Não, está destruir. O tipo eu já participei, já estou dentro dele. Agora eu tenho que afastar a ilicitude. Então essa é a compreensão. Então por isso que você tem que observar que o consentimento do ofendido ele pode excluir a tipicidade e ele pode excluir a ilicitude. Quando ele vai excluir a tipicidade? Quando o consentimento fizer parte do tipo ou de sentimento estiver previsto, sempre é constrangendo e etc, né? Então, olha só, vai afastar a própria tipicidade caso haja permissão. E a ilicitude são esses três requisitos. Agora, por favor, não esquece, o agente tem que ser capaz, a permissão tem que ser até o momento, e não esquece que, em terceiro lugar, o bem ali tem que recair diante de uma conduta que seja disponível perfeitamente ao agente, perfeitamente ao agente. Tudo certo, minha gente? Então, olha só, nós enfrentamos aí essa primeira parte teórica que eu gosto de fazer com você, gosto de revisar para que a gente possa ficar ligado. E daqui a pouco a gente vai enfrentar as questões, aí a gente vai praticar e vai fixar tudo aquilo que a gente já estudou até agora, tudo bem? Então daqui a pouco a gente volta, valeu!